Graça e paz, amém? Estamos novamente começando mais uma pregação em 2 Pedro, né? Começando agora, na verdade, em 2 Pedro. E eu separei algumas coisinhas aqui para a gente meditar, né? Novamente, o autor é Pedro, né? Pedro que escreve a carta. Leiam comigo no versículo 1 e 2. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 1 e 2. Eu, Simão Pedro, escravo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta a vocês que compartilham da nossa preciosa fé, concedida por meio da justiça de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que crescem no conhecimento de Deus, nosso Senhor. Então, o autor é novamente Pedro, o apóstolo e escravo de Cristo Jesus. Ele escreve um tempinho antes da sua morte. A gente sabe que Nero morreu em 68 depois de Cristo e Pedro morreu antes de Nero, então Pedro morreu antes de 68, né? Então a provável data da escrita varia entre 66 a 67 depois de Cristo, né? Então estavam momentos antes de Pedro morrer e Pedro vai escrever a carta, né? E pode-se acreditar, ele não informa os destinatários, mas pode-se entender que são os mesmos da primeira carta, né? É uma continuação da primeira carta. Então os destinatários ainda dá para colocar como os santos de Pérsia em Ponto, Galácia, Capadócia, Bitínia e a Ásia, né? E eu vou falar um pouquinho, né, sobre o contexto também. Pedro está perto da sua partida, e sabendo disso, ele gasta seus últimos momentos escrevendo e fazendo o que Cristo chamou para fazer. Exemplo também de pastor. A gente viu no culto passado sobre pastor, a gente leu o exemplo do apóstolo Paulo sobre o pastor, a gente leu o exemplo de Jesus Cristo como pastor, e Pedro também era um ótimo exemplo de pastor, né? E até o fim, ele nunca largou o que Jesus Cristo chamou para fazer, porque ele entendeu o valor da restituição que Cristo fez nele depois que Cristo ressuscitou. Então, depois que Cristo restituiu Pedro, ele entendeu: agora é para sempre. Outra hora eu prometi que eu iria até a morte, mas não fui. Mas agora eu vou, porque Cristo me restaurou, né? Então, ele é um ótimo exemplo de pastor. Assim como nós também, ele errava, acertava, ele avançava e às vezes retardava. Mas ele amava Jesus Cristo de uma maneira sem igual. Então, ainda que às vezes a gente seja um pouco impulsivo como Pedro, ainda que às vezes a gente seja um pouco bravo na ação, às vezes que a gente ainda caia em alguns erros, como Pedro caiu, nós temos que ter o mesmo amor que ele tinha, porque o amor que ele tinha por Jesus é um exemplo, né? Então, é um exemplo de pastor, né? Pedro se preocupa com as ovelhas do Senhor, ciente do sofrimento que haveria de aumentar, pois em meio à perseguição, os cristãos teriam também de fugir das lutas contra os falsos mestres e com suas heresias e falsas doutrinas. Então lembra que na primeira carta a situação era muito mais contra o mundo, contra o sofrimento que o mundo causaria? Lembra que eu falei, se o Império Romano perseguir, se o mundo perseguir, nada podemos fazer. Antes entregaremos a nossa vida para o Senhor. E agora nessa segunda carta, ele dedica o capítulo 1 inteiro para nos incentivar a crescer na fé,
ele dedica o capítulo 2 inteiro para falar como que os falsos mestres, como que os falsos profetas agem. Ele dedica o capítulo 3 inteiro para falar sobre a segunda volta do nosso Senhor Jesus. Então, agora, não é em si contra o mundo, em si com os problemas, com os falsos mestres que irão atacar a igreja dentro da igreja. Então, tem essa diferença da primeira carta e da segunda carta. Ambas são para continuar trazendo a memória de que fomos eleitos por Cristo, vivemos por meio da graça de Cristo e por isso nós lutamos contra o mundo e nos defendemos dos ataques daqueles que se infiltram no nosso meio, né? Então é basicamente esse resumo, essa fechação da primeira carta e da segunda carta, né? Leiam comigo no versículo 2, né? Que vocês tenham cada vez mais graça e paz à medida que vocês crescem no conhecimento de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai falar aqui também que ele está escrevendo para aqueles que compartilham da mesma fé que ele. Às vezes a gente, por ingenuidade, acha, nossa, eu queria ter a fé de tal personagem bíblico, eu queria ter a fé, eu queria ter vivido aquele momento, eu queria ter isso e aquilo. Só que nós também não estamos diferentes. A nossa fé não é diferente da fé de Pedro. A nossa esperança não deve, na verdade, ser diferente da esperança em que Pedro tinha em Jesus Cristo, né? É o mesmo Espírito, é o mesmo Deus. Então, o mesmo Espírito que habitou em Pedro, habita em mim, habitou em Paulo, ressuscitou Jesus Cristo. Então, não tem, às vezes, o porquê da gente, às vezes, cair numas coisinhas sem sentido, sabe? Por exemplo, queria muito ter vivido no tempo de Jesus, talvez eu seria, sei lá, mais firme, talvez eu acreditaria mais. Enfim, tem pessoas que às vezes caem, né? Essas pedrinhas de tropeço. Mas, novamente dizendo, ele vai dizer que nós recebemos uma fé tão preciosa, tão grandiosa, assim como a que ele recebeu. Então, fique ciente disso. Que a sua fé, que a sua esperança, que o amor que o Espírito produz em você deve ser o mesmo que habitou nos primeiros apóstolos, nos pais da igreja, nos primeiros cristãos. Então, né, não desconecte isso. É o mesmo Espírito, é a mesma fé, é a mesma esperança, é o mesmo amor. É a mesma grandiosidade da fé, a mesma preciosidade. A nossa fé aqui passou 2000 anos, ela não diminuiu o valor, a esperança não perdeu as forças, o amor não diminuiu. Então, tenha muito a agradecer a Deus por conta disso, né? No verso 3. Deus, com seu poder divino, nos concede tudo o que necessitamos para uma vida de devoção, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para si, por meio de sua glória e excelência. E por causa de sua glória e excelência, ele nos deu grandes e preciosas promessas. São elas que permitem a vós participar da natureza divina e escapar da corrupção do mundo causada pelos desejos humanos ou pelas paixões humanas. Eu escrevi mais ou menos assim, né? Para que por meio do conhecimento de Cristo consagremos nossa vida a Ele. Lembra do capítulo 4 também da carta passada? Que era uma vida dedicada a Deus, era uma vida totalmente entregue, consagrada a Deus. Uma vida consciente de que eu entendi que Ele é o meu Senhor, eu entendi que Ele é o meu Deus, que Ele é o meu Salvador, e por conta disso eu vou consagrar toda a minha vida, todos os meus momentos de oração, tudo a Ele. Então, aqui não está muito diferente, né? Para que por meio do conhecimento de Cristo, nós consagremos a nossa vida a Ele. Deus concede tudo o que necessitamos. Se precisamos de coragem, Deus concede. Se precisamos de ousadia,
o Espírito Santo concede. Se precisamos de fé, o Espírito Santo concede. Se precisamos de amor, de paciência triunfante, que é a perseverança, o Espírito Santo concede. Lembra que eu mencionei a história de Pedro, quando ele pede para o Senhor acrescentar fé para ele, para que ele possa perdoar? Então, tudo que a gente precisa para viver agradando a Cristo, Deus nos concede, o Espírito Santo nos concede, né? Então, se você precisa de coragem para agradar a Cristo, para dizer para o mundo, o meu Senhor é Cristo, o Espírito Santo concede essa coragem. Se você precisa de amor para viver com os seus irmãos, um amor fraternal, sem fingimento, como foi dito na primeira carta, o Espírito Santo concede, né? Se você precisa de fé para suportar as provações, se você precisa de fé para enfrentar os problemas, o Espírito Santo concede, né? E se você precisa de paciência, de perseverança para suportar durante um pouco tempo, né, como foi dito, o Espírito Santo concede. Então, ele está meio que dizendo o que eu disse na carta anterior, tudo, a perseverança, o amor, a fé, a esperança, a prática, uma vida dedicada a Deus, se você quer realmente isso, o Espírito Santo concede. Então, já tem alguns pontos para a gente tirar, né? Se às vezes a gente vê uma pessoa que fala para nós todos os dias, puxa, mas eu tento ter muita fé, eu tento ter esperança, eu tento perseverar, eu tento lutar contra o pecado, mas eu não consigo. Eu tento com todas as minhas forças. Eu tento. Está explicado por quê. É nos sujeitar ao Espírito Santo, como já vem sendo dito na exposição inteira, que nós conseguiremos vencer as coisas. É por meio do Espírito Santo que nós somos mais que vencedores. Então, se uma pessoa está com dificuldade para praticar verdadeiramente a fé, para agradar verdadeiramente a Deus, ou é porque ela realmente não quer, mas está querendo colocar na mente dela que ela quer, ou é porque ela está tentando pela força do próprio braço, pela força do próprio entendimento, pela força... Porque eu preciso tentar e eu preciso conseguir. E não é assim. A nossa caminhada, a nossa fé, todas as virtudes são produzidas por meio do Espírito Santo. Lembra que é o Espírito Santo que concede os frutos perfeitos para nós, né? Que é a paciência, que é a benignidade, o amor, enfim. Então, às vezes a gente vai encontrar pessoas que estão com essa dificuldade, de que dizem querer viver realmente o Evangelho, mas não conseguem. A gente pode perceber de primeira esses dois problemas. Às vezes, talvez ela apenas está querendo ser cristã por um status, ou ela está tentando do jeito errado, né? Que não é por meio do Espírito Santo. Então, tudo que a gente precisa, tudo que o cristão precisa, a gente deve pedir com fé, né? Lembra, se vocês precisam de alguma coisa, se vocês precisam de conhecimento, se vocês precisam de fé, Tiago vai dizer, peçam e orem ao Espírito Santo para que Ele conceda, para que Deus conceda, mas peça com fé, peça com convicção de que Deus concederá, né? Então, a gente precisa ter isso, né? Nós somos crianças, como foi dito na carta anterior, que precisam do leite materno. Então, nós somos dependentes, o Espírito Santo concede, o Espírito Santo alimenta, Jesus Cristo dá esperança. Então, precisamos, eu já venho dizendo isso há bastante tempo, dar muito olhar, dar muita atenção para o Espírito Santo, né? Tem muita gente, às vezes, que até coloca outras pessoas na Santíssima Trindade e esquece do Espírito Santo.
coloca uma pessoa humana e tem a fé mesmo que aquela pessoa humana que já morreu vai conseguir interceder por ela. E às vezes esquece da terceira pessoa da Santíssima Trindade. Às vezes esquece que o Espírito Santo é o que concede o que nós precisamos. Então, é um primeiro chamado já. Nunca menospreze o Espírito Santo. Nunca deixe de lado, nem que for um pouquinho. Nunca esqueça de sempre mencionar o Espírito Santo na sua vida, como motivo também de você concluir as dificuldades do seu dia. Eu terminei o meu dia que teve muitas dores, terminei o meu dia que teve muitas lutas. Foi porque eu consegui, porque eu tive força? Foi porque eu sou forte, porque eu tenho uma fé inabalável? Não necessariamente. Foi porque o Espírito Santo concedeu. O Espírito Santo nos mantém. Então, alimente sempre o Espírito Santo, cultive sempre a comunhão com o Espírito Santo, né? Por causa de sua glória e virtude, recebemos preciosas e grandiosas promessas. São por meio delas que participaremos da natureza divina. Obviamente, nós não seremos deuses, né? Participar da natureza divina, como ele traz essa linguagem na primeira carta, que é nascer de novo. Eu ter uma nova natureza. As coisas velhas passaram, lembra como Paulo disse? E agora tudo novo se fez. O meu espírito, a minha essência, não é mais a humana que apanha e revida, que é xingado e retruca, mas agora é uma nova natureza. Agora eu sou participante da natureza divina. Agora a essência que tem em mim é a essência do Evangelho, a essência de Cristo, né? Então essa essência, esse participar da natureza divina é isso, né? Participar da santidade, da justiça, da ética, da comunhão, né? E isso nos livrará da corrupção das paixões humanas, né? Está dizendo aqui é exatamente o mesmo quanto ao conteúdo, né, que Paulo disse em Romanos 8:9, Gálatas 2:20 e que João também declara em 1 João 5:1, né? Que esse ser participante da natureza divina é isso. É eu ter uma nova essência, eu ter um novo ser dentro de mim, que não é mais o homem, não é mais o velho homem que comanda, e sim o próprio Espírito Santo, né? Então, é basicamente isso, né? Portanto, por causa do nosso novo nascimento e das preciosas promessas e do divino poder que nos são oferecidos em Cristo, não podemos nos acomodar e ficar satisfeitos com a fé, né? Com a nossa fé, né? Eu recebi grandiosas promessas, eu recebi preciosas promessas, e agora eu cheguei no Evangelho, e eu cheguei na igreja e eu vou procurar uma cadeirinha para mim na igreja e eu vou ficar sentado ali até o último dia da minha vida. O Evangelho não é isso. É com outros olhos. Uma pessoa que de fato enxergou o Evangelho, os olhos dela nunca mais serão apagados, nunca mais serão pesados, nunca mais terão coisas que obscurecem e que não trazem felicidade. Uma pessoa que ela realmente conheceu o Evangelho, teve a essência do Evangelho colocada nela, ela vai conhecer a Cristo, vai fazer parte de uma igreja, mas ela não vai ficar somente sentada numa cadeirinha, né? Ela vai orar, ela vai jejuar, ela vai servir a igreja, ela vai servir a Cristo como se deve, como nos foi ensinado também na carta anterior. Então, estão muito ligadas as cartas, são continuações, né? Então, uma pessoa que alcançou isso, né? Que alcançou esse ponto, ela não pode simplesmente, estou satisfeito aqui e a minha fé não é uma das maiores que tem, mas é o suficiente.
né? Eu só preciso da fé e só disso. Tiago vai dizer totalmente contra isso, né? Se você diz que tem fé, então demonstre sua fé. Demonstre sua fé para que eu possa ver se você realmente tem fé, porque eu estou demonstrando a minha fé aqui, eu estou servindo a Deus, eu estou adorando a Deus, eu estou entregando a minha vida para Deus. Então, esse se satisfazer apenas com a fé é totalmente errado. Eu me satisfiz com a minha fé e é isso. Essa fé não produz nada em mim. Então, é uma fé morta, né? Então, Pedro aqui já está dizendo contra isso, né? A graça de Deus exige, como também capacita o esforço do homem, né? E para ilustrar isso, né? Para ilustrar a maneira segundo a qual a vida cristã deve ser concretizada no comportamento. Pedro, assim como Paulo, antes dele e muito depois dele, selecionou uma lista de virtudes que devem ser achadas numa vida cristã sadia. Então, eu cheguei no Evangelho e eu não vou me satisfazer apenas com a fé, apenas com um amor que eu penso ser um amor, mas é um amor com fingimento, com uma esperança que basta uma provação e ela acaba. Então, precisamos aprofundar mais a nossa fé, né? Ele vai falar aqui, verso 5. Diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder às promessas. Acrescentem à fé a excelência moral, e a excelência moral o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio, e ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a devoção a Deus, e a devoção a Deus, a fraternidade, e a fraternidade, o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecendo de que foram purificados de seus pecados antigos. Então, Pedro, assim como Paulo também, fez uma listinha de virtudes que são de essência de uma pessoa verdadeiramente cristã, que tem uma fé verdadeiramente genuína e sadia, que são os frutos do Espírito, como Paulo vai falar também, né, em Gálatas. E aqui Pedro vai falar isso. A fé acrescenta o conhecimento, né? Você fala um pouquinho sobre o que eu escrevi. Pedro começa a sua lista com a fé, a aceitação inicial do amor de Deus. Esta resposta à sua graciosa disposição para nos receber é a pedra fundamental sobre a qual estão edificadas as virtudes que se seguem. Então, ele vai falar primeiro da fé, né? Porque é por meio da fé em Cristo Jesus que nós entendemos, que nós aceitamos o amor de Deus. Que nós falamos, então, agora eu entendo que Deus me ama. Agora eu entendo que Deus entregou o seu Filho, que Deus entregou o seu primogênito, o seu unigênito, para que todo que nele queira, né, assim como eu estou crendo, alcance a salvação, né? Então, a fé é o primeiro passo para a gente aceitar o amor de Deus. A fé em Jesus Cristo é o primeiro passo para a gente entender: Deus me ama e Deus quer me salvar. E com isso, né, ele vai sendo a pedra fundamental para se construir as próximas virtudes que ele disse, né? Então, sem a fé, como é dito em Hebreus, é impossível agradar a Deus. Você pode pensar ter um domínio próprio, você pode pensar, né, ser paciente, você pode pensar que você até tem amor, mas se não é por meio da fé e a fé em Jesus Cristo, as outras coisas não têm fundamento. O amor humano não tem fundamento, né? O amor verdadeiro que Deus está querendo dizer é o amor ágape, né? Que é o amor divino. Então, ele começa pela fé para demonstrar que a fé é o que fundamenta todas as próximas coisas que serão construídas. Então, tem a importância, né? A gente conhece a Reforma Protestante, que vai falar sobre a fé,
né? Sola fide, né? Somente a fé. E a gente tem que ter essa ideia. A fé, ela é indispensável, né? Como foi dito. É por meio da fé que eu vou alcançar a santidade, é por meio da fé que eu vou alcançar a justificação, é por meio da fé. A fé é o ponto principal, é o ponto, na verdade, de partida, né? O ponto principal é de partida. É por meio disso, por isso que a gente precisa tratar a nossa fé com muito carinho, assim falando, com muita, né, preocupação. A minha fé, ela não pode ser maculada, a minha fé, ela não pode ser morta, né, sem prática nenhuma. A minha fé, ela não pode ser da boca para fora. Então, a fé é o ponto de partida, é o ponto que fundamenta as próximas virtudes, né? E a virtude, né, a primeira qualidade que Pedro menciona, brotando da fé cristã verdadeira, significa excelência, né? Em algumas outras traduções, vai usar... Só um instantinho. Vai usar a palavra virtude, né? E virtude, né, que é excelência moral, né? Dizendo assim, né, que era usada para denotar o devido cumprimento de qualquer coisa. A excelência de uma faca é cortar, e a de um cavalo é correr. Mas qual é a excelência de um homem, né? Então, ele vai falar: acrescentem à fé a excelência moral, a virtude. Então, a fé é o primeiro ponto para eu ter virtude, para eu ter excelência, né? E ele vai falar não, né? Mas a ideia de excelência pode se entender assim, né? Ilustrando. A excelência de uma faca, que é o que ela foi feita para fazer, é cortar. E a excelência de um cavalo é correr, né? Então, a excelência do homem é o quê? Por que o homem foi criado? Por que o homem tem uma finalidade? E a resposta está no impacto que Cristo tem no homem, que o leva a dedicar-se. A verdadeira excelência humana é a semelhança a Cristo. Então, assim como a faca tem a sua excelência no corte e o cavalo tem a sua excelência na corrida, a excelência humana, eu só vou alcançar a excelência, a virtude, quando eu me dedicar a Cristo, quando eu buscar ser semelhante a Ele. Então, a fé, como eu disse, é o primeiro ponto para a gente entender isso. Deus me ama, Deus cuida de mim, Deus deu o seu Filho por mim, e para eu alcançar a virtude, eu preciso da fé. Então, eu preciso crer em Cristo Jesus para alcançar a virtude, eu preciso buscar ser semelhante a Ele. Então, essa é a excelência humana. Tem muitas pessoas que vão dizer ter alcançado sucesso, que vão ter, né, vão dizer que alcançaram um nível de excelência descomunal, mas não se parecem nem um pouco com Jesus Cristo, que é o maior exemplo de um homem, né? Porque Jesus Cristo também era homem. Então, a nossa excelência é isso. Eu buscar cada vez mais ser parecido com Cristo. Eu buscar cada vez mais agradar a Deus por meio do que Cristo ensinou, né? Por meio da imitação de Cristo, né? Aquela semelhança não pode ser adquirida senão através de encontros pessoais e contínuos com Ele mediante a fé. Foi ali que os falsos mestres se descaminharam. Falavam bastante acerca de fé, mas não a exibiam nas suas vidas, né? Nada daquela bondade prática que é indispensável ao discipulado cristão genuíno. No capítulo 2, eu vou focar um pouquinho mais sobre como que os falsos mestres agem. Então, essa parte assim, né, deixar para estender mais no capítulo 2, né? Mas ele quer dizer que a excelência humana, ela não vai vir senão
por encontros com o Salvador, com Jesus Cristo mediante a fé, por meio da fé. Então é por meio da fé que eu tenho encontros com Jesus Cristo e eu vejo quão perfeito, quão grande Ele é, quão Deus Ele é, e eu busco a excelência, né? A excelência moral, busco a excelência do comportamento. Então é preciso da fé para alcançar a excelência. Por isso que ele vai falar, então, você tem a fé e comece a construir, né? Ele vai dar um exemplo de como construir, né, um discipulado, uma vida cristã. Então, começou pela fé e na fé acrescenta a excelência. Busque ser parecido com Cristo, busque ser semelhante a Cristo, né? O cristianismo, no entanto, não é meramente uma questão também de fé pessoal e da bondade prática. O elemento intelectual provido por Deus em nossas personalidades tem um lugar importante também. O conhecimento, portanto, é mencionado em seguida. Esse conhecimento é obtido no exercício prático da bondade, a qual, por sua vez, leva um conhecimento mais profundo de Cristo. O conhecimento, naturalmente, era uma das palavras prediletas dos falsos mestres, né? Mas Pedro não tinha medo de entregá-las por causa disso. Tinha confiança de que o Deus que se revelara em Jesus Cristo era o Deus da verdade. Então, o conhecimento, portanto, nunca poderia danificar o cristão. Pedro nada queria que eles pensassem Pedro não queria que eles pensassem que o conhecimento é algo ruim. A cura para o falso conhecimento não é menos conhecimento, e sim conhecimento. Então, ele falou, tenha fé, acrescenta a fé, a excelência moral à prática da fé. E é isso, a prática da fé acrescentem um conhecimento, né? Como a gente viu, de maneira didática, Pedro estava querendo falar, olha, a esposa, ela age assim, o marido, ele age assim. Então, ele falou, cresçam no conhecimento, coloquem o conhecimento na prática da fé, para que vocês não pratiquem nada que, né, desagrade a Deus, nada que corrompa os valores que Deus propôs. Então, eu começo pela fé, novamente enfatizando, para não esquecer, para não tirar isso da nossa mente. Eu começo pela fé, começo a buscar ser semelhante a Cristo, e com isso, para buscar ser semelhante a Cristo, eu coloco também o conhecimento. Então eu preciso de conhecimento, eu preciso de conhecer a Deus, eu preciso de conhecer da palavra de Deus, né? Apologética, a gente estava conversando muito hoje sobre isso, e a apologética verdadeira, e principalmente no começo, ela é muito mais prática do que teórica. A preocupação em si apologética era: sejam santos, busquem a santidade, e ainda que o mundo tente fazer o que for, tente trazer calamidade sobre vocês, eles terão que ser obrigados, eles ficaram envergonhados, porque vocês de fato estão servindo a Deus. Então, o conhecimento, ele é importantíssimo. A razão da nossa fé é muito mais isso, ela é muito mais prática. Ela, mais para agora, ela está muito mais ligada a isso. Porque o carbono 14 e esqueceram dessa prática, viraram muito teóricos. Não que isso, a parte teórica, ela é totalmente ruim, mas quando ela é desligada da prática, ela não faz sentido. Uma pessoa não vive só de palavras ditas ao vento. Então, é preciso da prática, né? É preciso da razão da fé demonstrada pela prática. Então, o conhecimento, ele tem que ser posto à prática, para que a gente glorifique a Deus como é devido, para que a gente glorifique a Deus como agrada a Deus de fato. E para a gente alcançar o conhecimento, como que a gente faz? Tem outro meio que não seja o Espírito Santo? Que não seja a Deus? Que não seja a palavra de Deus? Não tem outro meio. Não adianta eu ir nesses mestres aí
gostavam muito de usar a palavra conhecimento, como é dito, mas que pouco demonstravam que de fato conheciam, né, com as suas ações. Então, basicamente isso, né? Os falsos conhecimentos, as falsas doutrinas estão vindo. Como que a gente vai rebater isso? É eu me tornando ignorante e eu falando, não quero saber. Não sei, tapa os ouvidos e fico em posição fetal? Não é isso. Eu vou combater esses falsos conhecimentos, essas falsas doutrinas, até mesmo para que outras pessoas da minha denominação, da minha igreja não caiam, com o conhecimento. Então, o pastor, como a gente bem viu na pregação passada, tem essa responsabilidade também, né? O conhecimento, né? Então, as falsas doutrinas nós não rebatemos com ignorância. Nós rebatemos para falar, é isso daqui que está dizendo. Não é isso daí. Não eu tampar os meus ouvidos, não eu fechar os meus olhos para as mentiras que estão sendo ditas, não é isso. É com o conhecimento que é verdadeiro de Deus. Porque se a gente acredita que Deus é verdade, que Jesus Cristo é a verdade que liberta, por que a gente vai ter medo da verdade? Tem um pastor que chama Tassius, e basicamente vai dizer isso. O cristão verdadeiro, ele não tem medo da filosofia. Que a filosofia mais profunda, a gente vai encontrar Cristo. Não tem medo da ciência, porque na ciência mais profunda, a gente vai encontrar Cristo. Não tem medo da sociologia, porque na sociologia mais profunda, a gente vai ver que a sociologia, os seres precisam de Cristo. Então, nós não precisamos ter medo do conhecimento. Nós precisamos rebater esses falsos conhecimentos com um conhecimento verdadeiro que nós dizemos que Deus provê, que Deus concede, que o Espírito Santo nos concede. Então, né, tragam as boas obras, tragam a excelência moral, o conhecimento. É importantíssimo o conhecimento, né? O povo perece por falta de conhecimento. Muitas coisas acontecem porque o povo não conhece. Muitas coisas acontecem, muitos vão se desviar porque até tinham uma fé, mas não buscaram a excelência moral, não buscaram o conhecimento, não buscaram a perseverança, não buscaram a piedade. Então, é preciso sempre aprimorar essas virtudes, é preciso sempre colocar essas virtudes para construir um firme fundamento nosso, para dar sempre a razão da minha fé. É isso, tá ligado? Nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto. Então, precisamos sim do conhecimento, não podemos desprezar o conhecimento, né? Ele vai falar também sobre o domínio próprio. O domínio próprio, né? Este domínio próprio não deve ser exercido. Este domínio próprio não deve, na verdade, ser exercido não somente em questões de comida e bebida, mas também em todos os aspectos da vida. Tem muita gente que acha que domínio próprio é eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo, eu não faço isso. Tem muita gente aí, os ímpios, né, os que não, na verdade, não acreditam em Deus, que também não fazem isso. Mas eles não têm domínio próprio. Eles não conseguem ter controle sobre as paixões da carne. Então, o domínio próprio ele não se resume só a isso. Só no comer, só no beber, só no vestir. O domínio próprio se resume também, né, me lutar contra a vontade, me lutar contra esse contra-domínio que quer se contrapor ao Espírito Santo. Então, ao conhecimento, precisamos colocar o domínio próprio, né? Então, mais ou menos assim. Mais uma vez, Pedro emprega uma palavra que deve ter cortado os falsos mestres como um chicote, já que alegavam que o conhecimento os libertava da necessidade do controle próprio. Novamente, explicar um pouquinho mais, né, na segunda pregação, mas os falsos mestres meio que diziam, né, o conhecimento ele vai te libertar do domínio próprio, né? O conhecimento é a pessoa que agora eu estou livre, mas não é isso, né? Ao conhecimento eu preciso colocar o domínio próprio, né? O domínio em si do Espírito Santo que nós temos em Cristo, da nova natureza. Então, o domínio próprio ele precisa ver no cristão, né? Eu tenho conhecimento, eu tenho a fé, eu tenho a prática da fé. Agora eu preciso ter o domínio próprio para eu não me ensoberbecer,
para que eu não ache que eu sou melhor que o meu irmão, para que eu não caia no erro de achar que eu não preciso mais de Cristo, de achar que eu sou forte o suficiente. Então o domínio próprio, ele tem a ver com isso, é lutar contra as paixões humanas, é lutar contra os pensamentos humanos que às vezes vão tentar colocar no nosso coração. Olha, você é pastor, você é presbítero, você é mestre, você tem fé, você faz isso, você faz aquilo. Você não acha que você é melhor que o outro, não? Que apenas vai pro culto? Você não acha que você é melhor que o outro, não? Você não acha que você canta melhor que o outro? Você não acha que você prega melhor que o outro? Então o domínio próprio é importantíssimo para isso. Porque tem muitas pessoas que, né, são ignorantes e são arrogantes, né? O burro que é arrogante, que não sabe de nada, mas ainda assim se acha melhor que os outros. E tem o outro que caiu nisso, infelizmente, que conhece de fato, sabe dizer onde está escrito, o que está escrito, sabe me dizer o grego, que às vezes eu nem sei, mas foi levado pela soberba, mas foi levado pela falta de domínio próprio. Então, precisamos do domínio próprio para que a gente não caia nisso, para que a gente não sucumba às paixões humanas, né? Então, aqueles que estão na frente do Evangelho, né? Não somente os que estão na frente, mas os que estão atrás também. Mas esses que estão servindo a igreja precisam muito disso, precisam estar muito fortificados nisso daqui, para que eles não dispersem o rebanho, né? Poxa, mas o meu pastor é soberbo, o meu pastor me trata mal porque ele conhece mais que eu, o meu pastor faz isso, o meu presbítero faz isso. Tem muitas pessoas que, óbvio, é errado largar da fé por conta disso? É, mas que largam da fé por conta disso. Então, precisamos, né, a igreja precisa se concretizar nisso, precisamos do domínio próprio, sem soberba, sem inveja, sem ira, sem nada, sem sucumbir às paixões humanas da nossa carne, né, para que a gente possa agradar a Deus, né? Do hábito do domínio próprio brota a perseverança, a disposição mental que não é baseada pela dificuldade, que não é abalada pela dificuldade e pela aflição, e que pode resistir às obras satânicas da oposição do mundo, que nem na primeira carta, e da sedução da carne por parte de dentro, por conta das pessoas que tentam atacar por dentro também. Então, eu tenho domínio próprio, só que eu preciso perseverar nisso. Eu preciso continuar nisso, como foi dito. Aqueles que perseverarem até o fim, estes alcançarão a salvação. Então a perseverança, ela é importantíssima também. As coisas não estão desligadas aqui. São componentes que são necessários para no fim nós sermos salvos. Então não adianta eu ter fé, ter a prática, ter um conhecimento, ter um domínio próprio e não ter perseverança. E não permanecer até o final dessa maneira. Então a perseverança é um ponto chave. A perseverança é um ponto indispensável para o cristão. Lembra da primeira carta? Eu estou fazendo bem e as pessoas estão me retribuindo mal. Persevera nisso. Não desiste de fazer o bem, não desiste de sofrer ainda que você faça o bem. Então, não deixe de dedicar a sua vida a Deus, ainda que as aflições venham, né? Então, a perseverança, ela é indispensável, né, para a salvação. Então, precisamos da perseverança, perseverar até o fim, né? O cristão maduro não desiste. Seu cristianismo é como um brilho firme de uma estrela e não um brilho efêmero, ou o brilho forte e efêmero de um meteoro, né? Então ele vai tentar fazer essa ideia, né? Eu trouxe também essa ilustração de que o brilho do cristão na perseverança é um brilho que não se apaga, é um brilho que as coisas não conseguem diminuir, que as aflições não conseguem conter. Não é um brilho que é forte, mas passa rápido como um cometa, como um meteoro. Não é como um eclipse
2 minutos acabou o eclipse. Então a perseverança é importante por conta disso, irmãos. O brilho pode até ser forte, como de um meteoro, mas se não tiver perseverança, fogo de palha. O fogo consumiu e acabou. Então, tem muitos movimentos que foram assim. Vamos agradar a Deus, vamos, na prática, foram bem até os pontos passados. E a perseverança de continuar. Tem uma história que é sobre uma oração ininterrupta durante 100 anos. Que eram de cristãos que iam, se não me engano, numa torre, né? E eles rotavam. Eu oro aqui, na hora que eu acabar, o meu irmão começa a orar. Isso durante 100 anos. Não é mentira, não é... É histórico isso. Então a perseverança, ela precisa existir. A perseverança na oração. Orar durante 100 anos. Para que Deus possa ter misericórdia, para que Deus possa salvar o perdido, para que a vontade dele seja feita em nós durante 100 anos. Obviamente não eram as mesmas pessoas, mas entende que é a perseverança nisso, a perseverança no joelho dobrado que as pessoas não têm mais, a perseverança em se manter nos caminhos de Deus que as pessoas não têm mais. Então, a gente às vezes é movido de altos e baixos, né? Inconstante. Como vai dizer mais pra frente, que é infrutífero. Se você quer constância no Evangelho, você precisa ser perseverante. Você precisa perseverar nesses pontos que Pedro está dizendo. Então, é indispensável. Não adianta eu ter conhecimento, não adianta eu vir todos os dias, segunda a segunda para o culto, não adianta eu fazer isso, eu fazer aquilo, eu saber do grego, saber do hebraico, saber a teologia mais profunda, se eu não perseverar na fé genuína, se eu não perseverar no amor genuíno, que nem vai dizer mais para frente também. Então, a perseverança é indispensável da vida cristã, né? E a perseverança no meio do sofrimento, diferente do que um grupo de filósofos gregos da época pensavam, eu suporto, né? Porque, sei lá, eu sou desesperançoso e eu não tenho capacidade de mudar o que está acontecendo. A esperança cristã não é assim. Eu não suporto as coisas porque as coisas estão acontecendo e é isso, não tem muito o que eu faço. Uma desesperança, né? A perseverança, ela é movida, a perseverança cristã é movida pela esperança. Eu estou perseverando por quê? Porque a esperança que me foi dada, que é imperecível, é corruptível, entende como tudo está ligado? Se a gente prestar atenção, vai estar tudo ligado, nada vai estar desligado. Então, eu persevero por conta da esperança, por conta que eu tenho uma esperança em Cristo, que ainda que eu não tenha poder para mudar a situação, tudo bem, mas eu persevero por conta disso, é pelo motivo certo. Então, a perseverança cristã não é por desesperança na incapacidade humana, e sim uma esperança da capacidade do Espírito Santo, da nova natureza divina. Então, tenha isso em mente, persevere até o fim, né? Nos cultos passados eu falei pro pastor assim, né? Não se assuste se por acaso você está vendo 2 famílias aqui e se do nada você vê 100 famílias. Nossa, que bênção! E no tempo que o inimigo vier, só permanecer as 2 famílias que tiveram continuado, que estavam no começo. Não se assuste. Então, a perseverança é para ilustrar isso. Não importa. Não vai adiantar nada eu ter feito, eu ter falado, eu ter feito isso, ter feito aquilo, se eu não perseverar até o fim. Então, eu vou entregar minha juventude para o Senhor. Chegou com meus 30 anos, agora eu vou descansar um pouco, né? Vou ir aproveitar um pouco da minha vida, sei lá, né? Vou fazer algumas coisas, negocio o meu culto, negocio os meus momentos com Deus, negocio as coisas sem perseverança, né? Não tem perseverança. Então,
a perseverança é indispensável. Persevere até o fim. Persista até o fim. Nunca desista do Evangelho. Nunca desista do Evangelho que nos foi confiado, da fé que nos foi confiada. Pela fé que uma vez me foi dada. Nunca desista disso. A não ser que você queira condenação, né? Acho que aqui ninguém quer isso. Ninguém quer aqui, eu estou entregando a minha vida durante 20 anos para o Senhor e para no dia do juízo eu não subir. Eu acho que ninguém aqui quer isso. Então, começou a carreira cristã, vai até o fim. Não desiste no meio, não. Cristo vai dizer que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, aquele que se desvia, aquele que não persevera no trabalho árduo, não é digno dele. Então, se não for perseverar até o fim, não venha, não vai mudar muita coisa, né? Mas se for para perseverar, para aplicar verdadeiramente a vida de Cristo em ti, persevere até o fim. Não desista nunca do Evangelho, né? Eu tô falando isso porque eu amo todos vocês, amo todos os irmãos. Eu tô falando, não desista do Evangelho. Então, novamente, não desista. Não desista, né? E ele vai falar um pouquinho sobre a piedade. A piedade, ou melhor, a reverência, deve ser acrescentada, pois está ligada com a vida dedicada a Deus. Muitos não entendem a nossa reverência a Deus e a sua palavra. Porém, é por meio disso que alcançaremos cada vez mais o objetivo e a vontade de Deus. Então ele fala, a perseverança se acrescenta à piedade. Então, eu persevero. Mas eu não persevero de braços cruzados. Eu não persevero ali. Eu cheguei na igreja, né? Inativo. Eu persevero como piedoso. Lembra dos 100 anos de oração que eu falei? Era todos os momentos. Acabou a oração de um irmão, começava outra. Era piedoso, era reverente, era em todos os momentos. Era incessante. A piedade, ela precisa estar na perseverança. A perseverança não pode ser uma perseverança mole, assim dizendo. Não pode ser uma perseverança, né, flácida. Ela tem que ser uma perseverança rígida, uma perseverança piedosa. Então, a perseverança, acrescente a piedade. Seja piedoso, né? Não faça as coisas, novamente, por obrigação. Faça porque você ama a Cristo. Faça pelo amor que o Espírito produz. Não suporte as dores por conta que... vamos suportar as dores. Não persevere até o fim sem piedade. Então precisa da piedade para perseverar até o fim. Para ser, na verdade, uma boa perseverança, né? A piedade, porém, não pode existir sem a fraternidade. Se alguém disser, amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. 1 João 4,20. Eu sou piedoso. Eu estou suportando as coisas até o fim. Eu estou com a minha igreja até o fim. Eu estou com meu irmão até o fim. Mas eu não acrescento a piedade e o amor fraternal, de nada vale. Eu sou fervoroso, eu estou aqui, eu estou irreverente em todos os momentos, mas não levando em consideração o amor fraternal, de nada vai valer. Então eu não posso... A gente já tem algumas coisas para entender e para concluir já. Eu não posso fazer um evangelho meia boca. A minha vida cristã não pode ser... cumpro uma coisa aqui, descumpro outra ali, cumpro uma coisa aqui, descumpro outra ali, e vou vivendo assim, sem buscar, na verdade, melhorar, sem buscar cumprir tudo que me é devido. A vida cristã é começo, meio e fim. Dentro disso, não pode ficar faltando, não pode ficar faltando coisa. Eu quero alcançar a glorificação. Mas você não busca a santificação. Eu quero buscar a santificação.
mas não foi justificado por meio da fé. Então, são processos. Se eu quero a glorificação, eu tenho que, por meio da fé, alcançar a justificação. Deus me declarar justo pelo sacrifício de Cristo. Depois disso, busca a santificação por meio do Espírito. Depois disso, aí sim nós alcançaremos a glorificação. Então, precisamos disso. O Evangelho não é meia boca. Então, tem piedade, mas acrescenta a piedade, o motivo da piedade, o amor fraternal. Então eu suporto tudo porque eu amo a Cristo, eu amo o meu irmão. Eu estou sofrendo por falar a verdade, que eu não devo negociar para o meu irmão e para a igreja, e eu estou sendo perseguido por conta disso. Tudo bem, é por amor fraternal, é por amor. Eu estou sendo piedoso por amor, né? Então a piedade, né, não vem sem a fraternidade, sem o amor fraternal, né? E também, né, a coroa do avanço do Evangelho é o amor. O maior destes é o amor, né? Como Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13:13. A palavra ágape, né, que lembra que eu disse que é o amor divino, né? É uma que, para todos os fins práticos, os cristãos marcaram essa palavra, né? Essa palavra amor em específico no grego, para representar a atitude que Deus demonstrou ter para conosco e que requer da nossa parte para com Ele. Na amizade, que é fila, falando um pouquinho sobre amor, na amizade que é fila, né? Os parceiros buscam mútuo conforto. Eu amo meu amigo porque ele me conforta, eu me sinto confortável com ele e eu conforto ele também. Conforto, né? No amor eros, né, que é o amor sexual. Isso vem da ideia grega, né? Eles estavam introduzidos nessa ideia, então é importante a gente trazer isso, né? É a mútua satisfação. Então, por exemplo, o amor que um descrente tem pela esposa e pelo esposo, não necessariamente é um amor ágape, é um amor divino, de que eu entendi que eu amo porque Deus ama e etc. E sim porque eu busco satisfação. Eu amo essa pessoa, no amor eros, para me satisfazer. E eu satisfaço ela também, enfim. Então, esses amores são fúteis. Esses amores nada podem fazer conosco. Nada nos ajudam para com Deus, né? Nos dois casos, entre os sentimentos foram despertados por causa daquilo que da pessoa que é amada. Resumindo, esses dois tipos de amor, da amizade e o amor, né, eros, sexual, é despertado da pessoa que é amada, né? É despertado pela pessoa que é amada. No caso de ágape, que é o amor de Deus, o amor divino, né? A situação é inversa. A ágape de Deus é evocada não por aquilo que somos, mas sim por aquilo que Ele é. Ele nos amou não porque éramos amáveis, mas sim porque Ele era amor. Então, diferente desses outros amores que o mundo apresenta, o amor mais fiel e verdadeiro é esse de Deus, que não me amou por mérito meu, que não me amou porque eu merecia, não me amou porque eu era uma pessoa boa, eu era super amável, era digno de amor. Ele me amou porque Ele era amor, porque partiu dele, né? João, se não me engano, João vai dizer, e nós amamos porque Ele nos amou primeiro e Deus é amor. Enfim, então ele fala, e o amor fraternal? Eu senti esse amor de Deus, esse amor verdadeiro que provém de Deus. Então, não ame as pessoas, não ame os seus irmãos, que essa pessoa merece o meu amor. Não, ame independente de qualquer coisa. A gente tem que amar o ímpio, a gente tem que amar aquele que nos persegue, a gente tem que amar aquele que faz mal contra a gente. Foi ensinamento de Cristo. Então o amor, ele não depende se o amor verdadeiro não depende se a pessoa me ama também. Eu vou amar a pessoa verdadeiramente porque
se eu estou em Deus, eu também amo, como o amor de Deus, porque Deus é amor. Enfim, então, isso representa. Então, o amor fraternal precisa ser colocado ao amor de Deus. Então, para que eu não possa, essa pessoa não é digna do meu amor, esse irmãozinho fez isso, faz aquilo, e tal, então ele não é digno do meu amor. Aquele ímpio lá na rua não é digno do meu amor. Recebemos o amor de Deus, fomos amados por Deus para que pudéssemos amar. Então, eu amo não porque alguém merece, porque eu também não merecia receber esse amor. Assim como o perdão. Eu não merecia receber o perdão, então eu não posso dizer para uma pessoa, você merece ou não merece o meu perdão. Então, é da mesma maneira o amor. Então, a isso tudo, a gente conclui que precisamos de fé, precisamos da prática da fé, que é se tornar semelhante a Cristo. Precisamos do conhecimento para isso, né? Para que a gente possa fazer isso com excelência. Precisamos da perseverança nisso, do domínio próprio, perdão, né? Para a gente não cair nos erros. Precisamos da perseverança nesse domínio próprio. Precisamos da piedade na perseverança. E precisamos do amor fraternal na piedade. E precisamos do amor de Deus, provindo de Deus, no amor fraternal. Então, deu para entender? Deu para ficar claro o escopo do Evangelho? Tá, tem uns minutinhos aí, né? No verso 10, rapidinho, já está acabando. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para demonstrar que de fato estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno de Deus, nosso Senhor Salvador e Senhor Jesus Cristo, será acompanhada de grande honra. Portanto, sempre lhes lembrei essas coisas, embora já sabiam e estejais firmes na verdade que lhes foi ensinada. É apropriado que, enquanto eu viver, continue a lembrá-los, pois nosso Senhor Jesus Cristo me mostrou que em breve partirei dessa vida. Por isso me esforçarei para garantir que vocês sempre se lembrem dessas coisas depois de minha partida. Porque não inventamos histórias engenhosas quando lhe falamos da poderosa vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Vimos com os próprios olhos seu esplendor majestoso, quando ele recebeu honra e glória da parte de Deus, o Pai. A voz da glória suprema que Deus lhe disse: é este meu Filho amado, que me dá grande alegria. Nós mesmos ouvimos essa voz quando estávamos com ele no Monte Santo. Além disso, temos a mensagem que os profetas proclamaram, que é digna de toda confiança. Prestem muita atenção ao que eles escreveram, pois suas palavras são como lâmpadas que iluminam um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da manhã brilhe no coração de vocês. Acima de tudo, saibam que nenhuma profecia nas Escrituras surgiu do entendimento próprio do próprio profeta, nem da iniciativa humana. Esses homens foram impulsionados pelo Espírito Santo e falaram da parte de Deus. Então, novamente, se você quer ser frutífero, se você quer ser constante, pratique essas coisas que ele falou, né, que foi anunciada. Pratique essas virtudes. E, como eu disse, Pedro está chegando um momento antes da sua morte. E ele vai dizer que ele está dizendo isso para lembrar eles, para trazer a memória deles. Lembrem-se do que foi ensinado. Nunca se esqueçam de que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. De que a glória dos céus há de ser revelada, de que o juízo virá. Nunca se esqueça dessa verdade.
nunca se esqueça da verdade do amor de Deus. Então, ele está falando, lembre-se sempre disso, né? Nós precisamos sempre ter em nossa memória: meus pecados passados foram perdoados, a minha vida pregressa foi perdoada, tudo que o Evangelho produziu e tudo que o Evangelho é de suma importância, tem um valor inestimável. Então, por isso que eu sempre vou me lembrar disso. E eu sempre vou me lembrar daquele apóstolo lá, que dedicou seus últimos momentos da sua vida para me fazer lembrar disso, para me fazer sempre lembrar e nunca esquecer. Deus é simplesmente perfeito. Teria muitas palavras, faltaria palavras no dicionário para descrever quão grande é nosso Deus. Então Pedro gasta a vida dele para isso, para que vocês não se esqueçam, mesmo depois que eu morrer, mesmo depois que eu for crucificado, vocês se lembrem da verdade que lhes foi ensinada. Então, tem muitos pontos para se tratar disso, né? Um pastor, acho que o desejo de um pastor é: eu estou morrendo aqui, mas eu estou vendo que a igreja está continuando nos trilhos. Lembra Paulo? É chegada a minha hora em que eu encerrei a minha carreira, combati o meu bom combate, guardei a minha fé, estou aguardando ansiosamente a coroa que será dada a mim e a todos que perseverarem até o final. E Timóteo, lembre-se sempre da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o desejo de um pastor, e deve ser o desejo de um pastor, assim como era de Pedro, isso. Mesmo que eu morra, tudo bem, uma hora eu deixarei esse corpo, mas que a igreja que eu dediquei a minha vida, ela persevere no que foi ensinado desde o princípio. Eu tenho certeza que o pastor fica muito alegre quando ele vê os frutos, né? Quando ele vê que o que ele disse há 2 anos atrás, as pessoas estão se esforçando para praticar hoje. Que o que ele disse a semana passada, as pessoas estão se esforçando para praticar hoje. Não se esqueceram. Então, é uma alegria insondável, né, para o pastor, para um pastor chegar nisso e ver: as minhas ovelhas me ouviram de verdade. As ovelhas que Deus me entregou me ouviram de verdade. O evangelho verdadeiro que eu tinha para ensinar. As minhas ovelhas que Deus me entregou não ficaram dormindo no ponto e agora se lembram. E assim como eu gastei a minha vida para fazer eles se lembrarem da verdade que eu sempre gastei a minha vida para ensinar. Então, o sucesso, esse é o sucesso de um pastor. E Pedro aqui está chegando na sua vida com muito sucesso. Na morte, ele se deparou com o sucesso da vida dele. Então eu cheguei aqui e vi que, puxa, há um tempo atrás eu até neguei Jesus Cristo, mas depois ele me restaurou e eu fiz com piedade, eu fiz com perseverança, eu fiz com amor, eu fiz com domínio próprio a vontade dele. Então é basicamente isso também, né? E ele vai dizer: eu não falei para que eles se lembrem, eu não inventei histórias bem elaboradinhas. O evangelho não é uma fábula bem elaborada.
Tem muita gente que acha, Nécio é o que acha que o evangelho é simples, é fábula, é historinha de criança, é a historinha do Papai Noel, é a historinha disso, daquilo, de um Deus barbudo que... Tem muita gente que acha isso. Mas o evangelho que foi ensinado para eles e que está sendo ensinado para nós, não é isso. Então por isso que nós devemos nos lembrar, não é fábula. Como diz Paulo, vai dizer em Tessalônica, eu não fui com argumentos para tentar, trazer vocês, para tentar iludir vocês. Eu fui com o evangelho verdadeiro. Então, é isso, o evangelho não é fábula, que a pessoa teve muita dedicação, que os que escreveram, os evangelistas, os apóstolos, gastaram muita dedicação, gastaram sangue, a vida deles para escrever coisas, que são imbatíveis. Não é isso. É a verdade, é um fato histórico. Jesus Cristo apareceu para mais de 500 pessoas depois da sua morte e da sua ressurreição, obviamente. Jesus Cristo sendo crucificado, a igreja suportando tudo, o Império Romano perseguindo a igreja, mas a igreja lutando. Isso tudo não é por meio das fábulas que foram feitas minuciosamente. É por conta que o evangelho é verdadeiro, é por conta que o evangelho que foi anunciado para eles é verdadeiro e poderoso o suficiente para tal. Então, nunca se esqueça disso, sempre lembre disso. O evangelho que foi anunciado para eles, o evangelho que nós estamos nos esforçando para anunciar para a igreja, é o verdadeiro, que fará a gente suportar o que for necessário, que fará um pastor chegar no final da vida dele e ver, tudo bem, eu fiz e agora eu posso descansar em paz, porque eu fui um pastor que agradou a Deus. Então, esse é o verdadeiro poder do evangelho, E ele vai falar também, está terminando rapidinho, que ele viu Cristo sendo glorificado. Ele vai atribuir as palavras que ele está dizendo. Lembra que eu disse na primeira pregação que Pedro tinha muitas vivências com Cristo e além da instrução do Espírito Santo, era forte as palavras dele, Então, eu vivi isso com Cristo, eu sei o que eu vi naquele monte lá, que foi o próprio Deus com a sua voz que disse que esse é o Messias, que esse é o Jesus Cristo, que ele é o meio pelo qual a igreja suportará todas as coisas, que ele é o meio pela igreja alcançará a salvação, que ele é o meio de tudo. Então ele está falando, não se esqueçam nunca dessa verdade, eu vou gastar os meus últimos momentos de vida para vocês lembrarem disso. Jesus Cristo é o centro de tudo, Jesus Cristo é a base de tudo. O evangelho não é uma mentira, não é uma fábula muito bem elaborada, é uma verdade evidente, é uma verdade tão real quanto o que os meus olhos estão contemplando agora. Então, tenha isso em mente, nunca se esqueça do evangelho, nunca se esqueça do que foi ensinado. Chegue nos 80 anos da sua vida, chegue nos 100 anos da sua vida e fala, eu lembro daquele pastor lá que me ensinou isso, que me ensinou o verdadeiro evangelho. Então, nunca se esqueça disso. Para aqui, a mensagem dos profetas, ele vai fazer essa comparação rapidinho, só para fechar esse ponto. É como uma luz que brilha no meio das trevas. Então os profetas anunciaram lá, estamos no meio das trevas aqui, mas um filho nascerá, um filho nos será dado, o Messias virá, o Messias é aquele que sofrerá. Inúmeras foram as profecias, inúmeras foram as palavras dirigidas pelo Espírito Santo por meio da boca dos profetas. E a consumação será essa, Jesus Cristo glorioso, será tão claro como a luz do dia, será tão claro como a luz do sol que ilumina tudo aqui, o dia em que Jesus Cristo vier e revelar tudo. Então, é assim que fecha a primeira pregação, e que a gente persevere sempre nisso, que a gente atribua tudo o que foi dito, nunca se esqueça novamente, para que a gente possa chegar no final da nossa vida e falar, obrigado, meu Deus. Dizer com um suspiro de
Tranquilidade, obrigado, meu Deus. Então, siga o exemplo de Pedro, siga o exemplo de Paulo, siga o exemplo de Cristo. Preste atenção nas profecias dos profetas, né? Que foi por meio disso que também em Tessalônica, Paulo, mostrou que Jesus Cristo era o Messias. Enfim, estude muito bem a palavra de Deus. E estude com muita dedicação. Que isso não só entre pelos seus ouvidos e fique, mas estude para que isso entre nos seus ouvidos, guarde no seu coração e você pratique isso. Então você será uma pessoa de sucesso, assim dizendo, né? Não esse sucesso que o mundo apresenta. Então é assim que eu encerro, né? Agradeço a oportunidade.